Bom dia, Ana Laura. Bom dia, professora. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Afonso. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem? E vocês? Bem demais, graças a Deus. Que bom. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Sueli. Deixa eu ver se vai entrar mais alguém. Para a gente começar. Todo mundo já mandou o trabalhinho? Eu acho que a gente já pode. Todo mundo mandou o trabalho, gente? Sim, mas quase esqueci. Que bom, então. Estou respondendo uma mensagem aqui da Mariane Morato. Um minutinho. Então, vamos lá. Hoje a nossa aula, como eu tinha já confirmado com você, falado para vocês, a gente vai continuar o tema de imunidade, que é, mas agora relacionado ao próprio Estado e às organizações internacionais. A Andressa vai entrar. Deixa eu liberá-la. Então, na aula passada, a gente tratou sobre os privilégios e imunidades dos agentes diplomáticos e dos consulares. E aí, hoje, a gente vai tratar em âmbito da imunidade dos estados. E isso é muito interessante a gente pensar, até porque está acontecendo muitas ações, eu acredito que vocês tenham visto já, pessoas, está saindo muito no noticiário, pessoas, associações entrando na justiça contra a China, se você acha que seria isso possível, se não é possível, pensando que vocês formam agora esse semestre que vem, ainda a gente vai estar colhendo as consequências dessa pandemia, né? Tá bem provável que a gente já tenha voltado a uma vida mais normal, saído do isolamento, mas o comércio, as empresas vão sentir as consequências dessa pandemia. E aí, nisso, talvez apareça um cliente para você. Então, eu gostaria de a gente começar a aula pensando nessa situação. E aí, eu queria até escutar de vocês, assim, para o que vocês pensam a respeito. Procura um cliente para vocês na próximo semestre, vamos pensar lá em agosto, setembro, vai procurar um cliente perguntando: eu tive um prejuízo muito grande esse ano, o meu lucro, que todo ano girava em torno de 300 mil ano, esse ano não chegou a 50 mil, e eu queria entrar com uma ação de indenização contra a República Popular da China, porque eles que me causaram esse prejuízo. Eu li algumas informações que eles poderiam ter passado as orientações antes sobre a pandemia, que não teria trazido tantas consequências. Então, eu acho que eles têm que me indenizar. Vocês, como futuros advogados, o que vocês acham? O que vocês pensam a respeito?
Você acha que seria possível entrar com uma ação dessa? Não é possível? O que você orientaria a esse cliente? Gostaria de escutar pelo menos umas 2, 3 pessoas da sala para a gente ter uma ideia, porque isso aí é o pano de fundo para a gente compreender o tema de hoje, que se chama imunidade de jurisdição. Eu acho que não é possível, não. Você entende que não é possível, então, Afonso? Sim. Certo. Alguém entende ser possível ou todo mundo está na opinião do Afonso de que não seria possível entrar com uma ação contra o governo da China pedindo uma indenização? Alguém? Ninguém vai falar mais nada? Que horror! Guilherme, você aí, o que você acha? Só, não precisa aparecer sua carinha, só falar. Você acha que é possível entrar com uma ação contra o governo da China? Vamos lá, Jade. Eu comecei a aula porque... Eu acho que é possível. Você acha que é possível? É possível. Certo. E é possível e você vai receber facilmente esse dinheiro? Como que é? O que você acha que, já que é possível... É possível, mas não vai receber facilmente, não. Possível é, tudo é possível, né? Mas não vai receber esse dinheiro. Você já está... Eu não sei se você está filósofo, se você está um teólogo. Tudo é possível para os que creem, né? Ai, ai. Exatamente. Mas, assim, quanto ao recebimento, você acha que vai ter dificuldades? Pouco provável que vai receber. Pouco provável que irá receber. Certo. Vamos lá, Jade. Você entrou agora, mas você já escutou. O que você acha? Você acha que seria possível entrar com uma ação contra um governo aqui no Brasil, um brasileiro? Eu coloquei o caso. Semestre que vem, vocês estão formados, estão com a OAB, vai aparecer um... Gente, porque os primeiros clientes, é incrível, já estou dando uma dica para vocês, só aparece com um caso mirabolante. Parece que é assim, quer testar todos os seus conhecimentos da faculdade no primeiro caso. Eu lembro direitinho do meu primeiro caso, foi um caso que eu falei, meu Deus, não tinha um mais fácil para chegar, não? Ué, professora, eu acho que pode ser até possível que alguém entre. Agora, dar continuidade no processo, eu acho muito difícil. Por quê? Qual que é a dificuldade que você veria na continuidade do processo? É uma doença, não é como se o país tivesse fabricado a doença, nem nada. Mas, e aí eu já estou, como se diz, jogando fagulhas, né? Pelo argumento do nosso governo, do nosso Itamaraty, é uma doença, mas que é uma doença intencional. Porque... Mas como é que prova isso? Oi? Como é que você prova isso? Aí é a situação, porque aí, no caso, os argumentos, a gente teria que pegar vários laudos e outras situações. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Sueli quer falar? Ana Laura, Gabriela, Gabriel, Andressa, alguém quer fazer algum outro comentário? Se você acha que é possível, se você acha que não é possível? Eu acho que é possível, alegando imprudência e negligência, a omissão deles, porque eles permitiram, o que percebeu é que eles permitiram que fosse crescendo a disseminação do vírus, né? E foi omitindo. Certo. Então, ela já leva para o lado do uma omissão, tendo em vista que eles permitiram, a Sueli falou que ela entende que é possível, argumentando um caso de uma omissão por parte do governo, porque eles permitiram o alastramento, sendo que eles poderiam ter controlado lá no início. Então, é uma opinião. Então, gente, eu estou comentando isso tudo porque o nosso tema de hoje é imunidade de jurisdição. Muitas vezes, muitas pessoas, eu vou falar que o Afonso ele não está errado de falar que não é possível, porque até meados do século XX, 1950, 1960, não era possível você entrar com uma ação contra um Estado, contra um organismo internacional. Era impossível.
porque você tinha uma ideia de uma imunidade absoluta de jurisdição. Não é possível o Brasil julgar um outro país com a sua lei brasileira, porque isso se tornaria, como se diz, uma afronta à soberania daquele outro país. Mas essa compreensão foi se alterando ao longo do tempo. Tanto é que o Supremo brasileiro, ele mudou completamente o seu entendimento no final da década de 80. Foi quando foi possível e tentou-se relativizar o conceito da imunidade de jurisdição. Então, primeiro eu tenho que compreender o que é a ideia de imunidade. Aí aqui a gente vai falar de uma coisa que é um conceito que a gente escuta isso desde criança, né? Você tem que tomar vacina para você ficar imune. Porque vai explicar para um menino de 7, 8 anos, porque eu falo, levar bebê para vacinar é ótimo, eles não sabem nem o que está acontecendo, você chega lá, dá a vacina, eles choram na hora e vai embora. Só que os meus maiores já assim, eles já sabem, na hora que eu penso de parar na porta da clínica da vacina, eles já sabem, já começa o choro dentro do carro. Não quer descer já de dentro do carro, porque não, eu não quero vacinar, para que você tem que vacinar? E o meu maior já é assim, ele quer mostrar que ele é forte, que ele não quer chorar, e aí só que ele fica te argumentando. Aí um dia desse para trás a gente teve uma grande conversa sobre o que era, por que servia a vacina. Mãe, por que eu tenho que sentir dor? Não é melhor ficar doente? E aí eu falei, meu filho, nem toda doença vai possibilitar você ficar vivo depois, você vai morrer. Então a gente toma vacina, muitas das doenças que a gente toma vacina é para que a gente fique imune. O que é a ideia da imunidade? Por que você vai criar imunidade? É para aquilo não te atacar. Então, a ideia da imunidade de jurisdição é um Estado não pode ser atacado por outro Estado. Então, para a gente pensar de uma forma bem básica, como se diz, um conceito infantil de imunidade, que eu lembrei da minha conversa com ele há pouco tempo sobre qual era o objetivo de uma vacina. Então, por que existe essa imunidade de jurisdição? A imunidade de jurisdição, ela está diretamente relacionada ao princípio da territorialidade. Certo? Mas não venha me falar que uma embaixada é território estrangeiro. Por favor, não. Isso caiu já recentemente numa prova da Polícia Federal. A embaixada é território estrangeiro? Não, não é território estrangeiro. É o território brasileiro, porém, naquele ambiente, naquelas pessoas que ali estão, que são os diplomatas, que são os embaixadores, existe a imunidade de jurisdição, que significa que a legislação brasileira não se aplica, porque existe uma ideia de uma extensão territorial, tendo em vista que eles representam um Estado. Então, a imunidade de jurisdição está relacionado ao princípio da territorialidade e está relacionada à ideia de soberania. Então, eu não posso aplicar a minha legislação, eu, Estado soberano, sobre aqueles que estão lá na embaixada, sobre aquele Estado. Isso é um conceito do que seria imunidade de jurisdição. Então, estou vendo que a Sueli está anotando, não sei se outras pessoas estão anotando, porque está todo mundo no pretinho, mas eu vou falar para a Sueli, que eu já estou vendo que ela está anotando. Se você quiser anotar um conceito de imunidade de jurisdição, é o seguinte: a imunidade de jurisdição refere-se à impossibilidade de que certas pessoas sejam naturais ou jurídicas, então pessoa física ou pessoa jurídica, possam ser processadas e julgadas por outros estados contra a sua vontade. Então, essa é a primeira parte do que seria a imunidade de jurisdição.
A segunda parte é ponto. E também que contra elas sejam impostas medidas que afetem seus bens por parte das autoridades dos estados onde se encontram ou atuam. Então, eu estou falando uma imunidade de jurisdição. Primeira parte, tanto no processo de conhecimento, quanto no processo de execução. Isso é o conceito de uma imunidade de jurisdição absoluta, onde até meados do século XX era impossível, porque não poderia aplicar uma legislação brasileira, julgar um estado estrangeiro dentro do meu estado, porque eles são imunes. E isso, aí agora eu gosto que vocês lembrem do conceito que vocês aprenderam na aula passada. Aula passada não, semestre passado, da aula de direito tributário. Vocês estiveram lá no tributário 1, que o professor de tributário 1 de vocês foi o professor Daniel? Quem foi o professor de tributário 1 de vocês? O Marco? Marcos Ricardo, acho. Ah, o Marcos Ricardo. É. Tá. Então, o Marcos Ricardo foi o professor de tributário 1 de vocês. E ele, consequentemente, falou para vocês o que é imunidade tributária. O que é imunidade tributária? É uma não incidência tributária. Nossa, ok. Uma não incidência tributária garantida pela Constituição. Isso é o conceito de imunidade tributária. Ou seja, eu, Estado de Goiás, não posso cobrar o IPVA do carro da União aqui no meu estado, porque não se aplica a minha lei sobre eles. E quem garante isso é a Constituição. Então, eu estou usando essa analogia do conceito que a gente já conhece do direito tributário para a gente pensar na imunidade de jurisdição. Quem que garante a imunidade de jurisdição? Quem garante a possibilidade de não incidência da minha legislação brasileira sobre eles? Eu estou falando aqui de direito internacional. Por onde que você acha que está essa garantia de que minha legislação brasileira não pode ser aplicada sobre um Estado estrangeiro? Alguém? Onde você acha? Que tipo de norma que existe em âmbito internacional que garante essa ideia de uma imunidade de jurisdição? Gente, é os tratados internacionais, as convenções internacionais, e a gente já falou da Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas e consulares. A Convenção das Relações Diplomáticas é de 61, a das consulares de 63, nela que foi, como se diz, explicado o que é essa imunidade de jurisdição. Então, por que eu falei para vocês que essa imunidade de jurisdição ela começou a ser relativizada? Porque quando veio na Convenção de Viena algo que já era praticado, algo que estava nas outras convenções, mas não de forma tão clara, verificou-se que existem situações que os estados, as organizações internacionais, a Santa Sé, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, isso em âmbito das pessoas jurídicas, em âmbito da pessoa física, os diplomatas, os cônsules, o embaixador, o integrante do Comitê da Cruz Vermelha, os chefes de Estado, viu que essas situações, tem algumas que eles não estão agindo em nome do Estado. Foi por isso que aconteceu um conceito que é muito importante a gente tratar, que é um conceito que vocês aprenderam em direito administrativo, pelo menos eu espero. Professor de direito administrativo, vocês foi o Paixão? Alessandro Paixão ou não? Foi sim, né? professor. Foi o professor Paixão. Então, ok. E eu tenho certeza que quando ele foi dar aula de atos administrativos,
ele diferenciou o que são atos de império para atos de gestão. Diferenciou ou não? Ou vocês não lembram? Atos de império e atos de gestão. Quando tratou do que seriam atos administrativos. Não? Ninguém fala nada, que horror. Vocês não lembram a diferença do que seria atos de império para atos de gestão? Porque aí os atos administrativos, os atos do Estado, eles podem se diferenciar dessas duas formas. E aí aconteceu o quê? Que os tratados, o Tratado Internacional, que é a Convenção de 63 e a Convenção de 61, trouxe essa possibilidade dessa diferenciação. Começou a ser possível relativizar. Quando o Estado estiver praticando atos de império, ok, é uma imunidade absoluta. O que são atos de império? É quando o Estado está agindo revestido das suas prerrogativas soberanas. Então, ele está falando como Estado soberano. E o exemplo clássico que nós temos, e que vai aparecer clientes para vocês nesse sentido, porque para mim já apareceu vários. É o quê? A pessoa vai lá na Embaixada dos Estados Unidos, lá no consulado, solicitar o visto. E aí, quando se solicita o visto dela é negado. E ela fica indignada e procura um advogado querendo que você entre na justiça para que... Por que o visto dela foi negado, sendo que ela cumpre todos os requisitos para a concessão do visto? Vai aparecer esse cliente lá para o Afonso. Afonso, você acha que é possível você entrar na justiça contra a concessão de um visto? Uai, professor, eu acho que não, né? Porque é um ato exclusivo do país, né? Sim, é impossível. Você vai falar para ele, ó, sinto muito, não tem como você procurar a justiça brasileira, porque isso aí é um ato de império. Isso que são os atos de império, são aqueles que o Estado ele está revestido das suas prerrogativas soberanas. Não tem como você, brasileiro, querer usar a sua legislação brasileira e falar assim, não, ó, eu tenho dinheiro, eu tenho emprego fixo, a minha família, eu moro em casa própria, eu não vou lá para os Estados Unidos para morar. Por que você me indeferiu esse visto? Gente, se você entrar com uma ação dessa, como se diz, o juiz não vai nem citar a outra parte. Vai falar, opa, tem que ser indeferido o julgo improcedente desde do início. Porque não se pode entrar com ações relacionadas aos atos de império, porque isso envolve soberania do outro país. Um outro caso também que não é possível. A questão de concessão de asilo. Asilo político, como eu falei para vocês lá naquelas aulas, é diferente de refúgio. O asilo político, quem resolve dar é o Estado. É um ato discricionário do Estado, é um ato de soberania do Estado. Então, quem vai falar se vai dar ou não um asilo é o Estado. Ah, mas eu tenho todas as prerrogativas para conseguir um asilo, mas não tem uma ação judicial que você possa demandar contra isso. Uma outra situação, declarar guerra contra um país. Gente, eu já escutei cada absurdo, eu falo que eu participo de uns grupos de todos os tipos, desde os bolsominions bem radicais, que acham que tinha que romper relações com a China, que a China é um país, tinha que declarar guerra à China. Eu falei, misericórdia, gente, cada coisa que você escuta. E aí, nós deveríamos entrar, eu falei, nossa, a pessoa está precisando estudar. Entrar na justiça para declarar guerra. Gente, isso é ato de soberania. Isso é ato onde quem vai decidir, infelizmente, é um ato que geralmente quem decide é só o chefe do Estado. Declarar guerra e declarar paz não é possível. Então, nós temos esses atos de império. Então, atos de império é quando o Estado está revestido da sua soberania e não se tem medidas judiciais a serem tomadas neste ponto. Entendemos o que são atos de império? Sim, eu espero. Entendeu, Sueli? Balança só você, pelo menos, a cabecinha. Ou quem puder mandar o dedinho, ó. A Sueli mandou o dedinho do like. O que nós temos aqui? Então, atos de império
É isso. O Estado é soberano. Aí a gente consegue agora compreender o que são atos de gestão. Atos de gestão já é diferente dos atos de império. Por quê? Atos de gestão é quando o ente estatal, o Estado, ou o organismo internacional, ou a Cruz Vermelha, ou a Santa Sé, não está agindo em situações relacionadas à sua soberania. São situações onde ele pode se equiparar a um particular. Qual o exemplo mais clássico dessa equiparação com o particular? Nós temos 3 exemplos clássicos. Aquisição de imóveis. Então, são situações onde você vai relacionar o ato do Estado como se ele fosse um particular. Você pode equiparar o Estado a um particular. Uma outra situação, contratar funcionários do país onde ele está localizado. E aí eu já vou começar a contar uma historinha, que são historinhas muito frequentes que estão acontecendo. E aí, nisso, nós vamos compreender. E para eu contar essa historinha, eu só vou terminar, a gente vai contar essa historinha depois que eu falar quem é a terceira situação. Atos de responsabilidade civil. Olha a indenização que eu comentei com vocês lá no início da aula. Nós estamos colocando um caso bem complicado, que seria o caso do coronavírus. Mas, bateu no meu carro, eu posso entrar contra o Estado? Aí é aquela situação, você vai poder entrar contra o Estado, mas o processo de conhecimento vai tramitar e o grande problema que vai acontecer é lá na execução. Qual é a efetividade? Como que você vai conseguir realmente receber isso? Certo? E aí eu vou dar já umas dicas do momento para vocês, que está começando a acontecer muito. Então, contratação de funcionários, aquisição de bens, seja móveis ou imóveis, e responsabilidade civil são os 3 exemplos clássicos de atos de gestão que são possíveis você demandar relativizando a imunidade de jurisdição. Ok? Vou mostrar para vocês agora, vou compartilhar uma tela com uma situação interessante para vocês pensarem comigo uma coisa que está acontecendo. Vou abrir o HC aqui. É um HC da semana passada que tramitou no Supremo Tribunal Federal. E aí, em cima desse HC, nós vamos criar uma história, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou depois disponibilizar esse HC para vocês lá no ambiente virtual, lá no AVA, para que a gente possa, vocês possam ler ele com mais atenção. Deixa eu só abri-lo aqui. Abriu. Vou compartilhar a tela com vocês. Espera que ele está abrindo aqui para eu poder compartilhar a tela. É um HC muito interessante, meio assustador, mas interessante, porque está muito atual. Talvez alguém tenha escutado no noticiário, porque comentaram dele muito na semana passada no noticiário. Quem está conseguindo acompanhar as notícias. Então, vou compartilhar a tela para a gente ver esse HC. Todo mundo está vendo aí o HC, correto? Tá vendo aí, Sueli? Faz o dedinho também. Jade, faz o dedinho se vocês estão vendo. Não tá vendo, não? Tá vendo? Vendo, ok. Nós temos aqui esse HC, que é uma medida cautelar no habeas corpus 184.828 do Distrito Federal. Quem foi o relator do mesmo foi o ministro Roberto Barroso. Essa decisão é do final da semana passada. Você vai ver o nome dos muitos pacientes aqui, e olha que
nomes todos bem típicos espanhóis. Então, a gente tem aqui o nome dos pacientes. E aí a gente vai descer aqui. Quem são as autoridades coautoras? O nosso presidente da República e o nosso ministro de Estado das Relações Exteriores. Ou seja, Jair Bolsonaro e Ernesto Araújo. O que fala este HC? Vou primeiro contar a história para vocês, que o nosso Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, encaminhou uma notificação para a Embaixada da Venezuela no dia 28/4/2020. Ou seja, semana passada, quarta-feira da semana passada. E o que falava essa notificação? Quarta-feira não. Terça-feira da semana passada. O que falava essa notificação? Notificava a todos os integrantes do corpo diplomático venezuelano para que eles se retirassem compulsoriamente do território brasileiro, para eles esvaziarem a embaixada até o dia 2 de maio. Ou seja, mandou no dia 28/4, dando para eles 5 dias para esvaziar a embaixada em Brasília. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado não podia ter mais ninguém dentro da embaixada. Que é aquele tanto de gente. Aquele tanto de nome que está lá de pacientes são todos os embaixadores, diplomatas e cônsules relacionados com as suas famílias. Todos que estavam ali dentro da embaixada. Uai, mas isso é uma decisão de ato soberano. Eu até pensei, quando eu escutei que tinha acontecido isso, eu pensei que o Barroso não iria conceder essa liminar. Por quê? O entendimento do Supremo que retiradas compulsórias se encaixa em atos de império. Isso é uma decisão do Estado, envolve a soberania. Tudo bem, eu estou mandando você sair. Mas o que acontece, gente? Nós estamos num momento de calamidade pública, né? Um momento onde nós estamos de uma pandemia que não dá para você exigir que as pessoas saiam em 5 dias. Então, eles entraram com a ação, a Procuradoria-Geral da República foi intimada a se manifestar, a Procuradoria manifestou e foi para o Barroso analisar se concederia ou não essa liminar. E aí, aqui a gente consegue ler a ementa da decisão. E olha o que está falando. É um habeas corpus de uma retirada compulsória de integrantes do corpo diplomático venezuelano do território brasileiro, onde existe um risco concreto à incolumidade física e psíquica dos pacientes, liminar deferida para suspender a medida. 1. Habeas corpus requerido contra o presidente e o ministro dos Estados das Relações Exteriores, onde os pacientes são integrantes do corpo diplomático venezuelano e eles tiveram a sua retirada compulsória do território nacional determinada por um ato do dia 28/4/2020. 2. A plausibilidade do direito. Onde que ele fundamentou a plausibilidade do direito? Em exame sumário, parece haver violação às normas constitucionais brasileiras, a tratados internacionais de direitos humanos e às convenções de Viena sobre relações diplomáticas e consulares. Então, ele usa as convenções que a gente falou tanto já nas nossas aulas. 3. Perigo da demora. Em meio à pandemia reconhecida pela OMS, viola razões humanitárias mínimas a determinação de uma saída imediata do território nacional de agentes diplomáticos que não representam qualquer perigo iminente. Gente, porque de verdade, o que a Venezuela, neste momento, pode causar perigo? E aí, o que é pior é que eu, assistindo esses debates nos grupos que eu participo de WhatsApp, aí a gente vê, e aí teve um lá que falou, nossa, eu concordo demais com o Ernesto Araújo, o que ele tinha que fazer era retirar o corpo diplomático da Embaixada da China. Eu falei, meu Deus,
Gente, para você mandar a retirada compulsória de representantes diplomáticos, significa que você está com as relações diplomáticas cortadas. Você não reconhece mais aqueles representantes no seu país. Então, seriam pessoas que causam problemas ao seu país. Aí, vamos lá. Hipótese 4. Hipótese em que o próprio Procurador-Geral da República, ou seja, o Aras, em atuação no âmbito do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia, recomendou em 1º de maio ao ministro do Estado das Relações Exteriores a suspensão temporária da execução da medida até que sejam esclarecidos a forma e os meios de execução da retirada compulsória como forma de evitar risco à integridade física e psíquica. O Procurador-Geral da República, ele entendeu, falou, gente, a gente tem que suspender isso, não dá para a gente exigir isso, que eles saiam em 5 dias, porque isso você vai estar expondo a risco todo um corpo diplomático de um país. E aí, o que foi a decisão? Liminar deferida para suspender pelo prazo de 10 dias, ou seja, está em análise como que vai ser os efeitos dessa ordem de retirada dos pacientes, determinada pelo Estado nos termos do ofício de 28, vindas as informações das autoridades apontadas como coatores, voltarei a apreciar a questão. Então, temos aí essa decisão, e aí aqui ele coloca até muito do parecer do... Você vai ver que em muitas partes ele transcreve o parecer da Procuradoria da República, e eu vou disponibilizar para vocês, porque, gente, o que nós estamos falando aqui, nas nossas aulas de Direito Internacional, muitos alunos acham que é coisa que a gente nunca vai usar, que é coisa muito distante, longínqua do nosso dia a dia. Não, gente, agora mais do que nunca, isso vai se tornar presente, muito presente nas nossas vidas. Então, vamos supor, aí agora eu vou contar minha historinha, que em cima dessa historinha, a gente vai compreender um primeiro caso da imunidade de jurisdição. Ok? Suspendeu por 10 dias. Vamos supor que em junho, todo o corpo diplomático da Venezuela foi embora. Ok, corpo diplomático foi embora. Mas você acha que dentro das embaixadas... Eu vou parar de compartilhar a tela aqui, porque aí depois a gente vai ver outros processos aqui. Você acha que dentro das embaixadas só tem estrangeiros? Você acha que dentro de uma embaixada só tem pessoas daquela nacionalidade da embaixada que ali trabalham? O que vocês pensam? Não. Gente, muitas das vezes existem brasileiros que ali trabalham. Ou você acha que o motorista, o jardineiro, a cozinheira vão ser todos ali da origem do país? Algumas vezes o chefe de cozinha é da nacionalidade, principalmente quando as comidas são muito diferentes. Então, tipo, semestre passado eu fui com os alunos, alguns do direito foram, e a gente foi lá visitar a embaixada da Indonésia. Eu estava querendo organizar para esse semestre algo também desse jeito. Mas, infelizmente, como se diz, nem todos os planos dão certo, mas semestre que vem, se tiver, eu aviso vocês, aí vocês participam também. A gente visitou e ganhou até o almoço da embaixada da Indonésia. Gente, a comida da Indonésia é completamente diferente da nossa comida. Não dá para se exigir que um brasileiro cozinhe daquele jeito. Ele vai até aprender, mas vai demorar um tempo. Então, geralmente, eles trazem um chefe de cozinha que vai cozinhar nos moldes do país e tem auxiliares na cozinha que são brasileiros. Ah, o jardineiro. O jardineiro, regra geral, cuidar das plantas não é uma coisa que precisa um conhecimento do país. Então, o jardineiro vai ser brasileiro. O motorista, o lavador de carro. Vou pensar que nessa embaixada da Venezuela foi embora todo mundo, esvaziou todo mundo. Consequentemente, os brasileiros que ali trabalhavam estão desempregados. Vou pegar o exemplo do seu Zé. Seu Zé, um senhor de idade, já trabalhava na embaixada da Venezuela há 20 anos. Seu Zé trabalhava na embaixada da Venezuela há 20 anos, ele era
assistente geral. Ele cuidava do jardim, ele cuidava da limpeza de fora da embaixada, ele fazia várias coisas. Seu Zé estava lá há 20 anos. Todo mundo foi mandado sair, retirada compulsória, vai embora, nós não estamos tendo relações diplomáticas. Consequentemente, o que me acontece? Seu Zé não recebeu seu acerto trabalhista. Seu Zé nunca foi depositado FGTS, porque o que é FGTS para Venezuela? E a pior parte não é essa. Seu Zé completou 65 anos agora em maio. Ele estava louquinho para completar os 65 anos, adivinha por causa do quê? Para se aposentar. Porque ele já tinha fazendo 65, trabalhando há 20 anos na Embaixada da Venezuela, então ele ia correr lá no INSS para aposentar. Descobre-se que a Venezuela nunca pagou 1 centavo de contribuição previdenciária. E aí, o que vocês fazem? Seu Zé bateu na porta do seu escritório, lá em setembro, relatando isso. O que cada um de vocês fariam? Mandaria embora? O seu Zé, não, seu Zé, você não tem direito a nada, não. Como que você pode fazer essa ação? Existe a possibilidade de uma demanda judicial contra a Embaixada da Venezuela? Cadê vocês? Alguém me responde? Acho que existe, porque é uma relação trabalhista firmada no Brasil, então eles têm que respeitar as regras das leis brasileiras, né? Certo. E aonde que é a competência disso? Onde que está escrito isso lá na nossa Constituição? Alguém sabe? Alguém sabe? Deve ser lá pelo artigo 7º, né? Não é no artigo 7º. Está lá no artigo 114 da Constituição, que fala o seguinte: compete à Justiça do Trabalho as relações trabalhistas entre os estados e os organismos internacionais. Competência da Justiça do Trabalho, 114, inciso 1, relação entre pessoas naturais e estados estrangeiros ou organismos internacionais. Então, a competência aqui é da Justiça do Trabalho. Ótimo! Jade, você vai entrar na Justiça do Trabalho para o seu Zé. Por quê? Por causa do acerto trabalhista dele, por causa do FGTS, que nunca foi pago esses 20 anos, e por causa das contribuições previdenciárias, porque o seu Zé quer muito aposentar, correto? Correto. Então, temos aqui essa situação. Existe imunidade de jurisdição no processo de conhecimento? Não! Foi o que eu falei para vocês. Contratações, relações trabalhistas, contratação de funcionários locais. Seu Zé é um brasileiro, foi contratado, então tem que se aplicar a legislação brasileira. Não vai ter imunidade de jurisdição no processo de conhecimento. Não existe a imunidade de jurisdição. Você vai tramitar bonitinho todo o processo de conhecimento. Vai reconhecer o vínculo de 20 anos, vai reconhecer o dever que deveria ter sido pago, os 8% do FGTS dos 20 anos, e vai reconhecer o quanto que seria o acerto desse seu Zé. Então, os atos de gestão, ele não existe imunidade. Ótimo! Saiu uma sentença trabalhista para você, reconhecendo tudo isso. E reconheceu que o acerto e os 8% do FGTS que não foi depositado para ele, daria um montante de 100 mil reais. Ok, nossa, que beleza, eu tenho uma sentença trabalhista. E agora para receber? Alguém tem um... Penhora o carro diplomático. O que foi, Afonso? Penhora o carro diplomático. Penhora o carro diplomático. Você acha que o carro diplomático pode ser penhorado? Ah, nesses casos, acredito que sim. Não!
Porque o carro diplomático, se é carro diplomático, ele é considerado um bem do ente estatal que não pode sofrer qualquer ato de constrição. Lembra da aula passada que falava dos privilégios e imunidades dos diplomatas? Por isso que eu falei, se é um carro com placa CD, você não pode fazer constrição, você não pode fazer nada. Aí, qual que é o seu papel enquanto advogado? É descobrir que lá dentro da embaixada tinha um outro carro que não era diplomático, que não estava com a placa do CD, que foi um carro que foi comprado para o cônsul, foi um carro que foi comprado para o motorista lá que não carregava os funcionários. Então, o seu papel, neste momento, como advogado, como um bom advogado, e eu falo que hoje facilitou muito porque a gente tem aqueles cartórios integrados. Quando eu tenho um cartório integrado, eu consigo fazer busca pelo nome, pelo CNPJ do ente, fazer várias buscas. Que vai ser o quê? Você vai procurar bens não afetos, que são aqueles bens que não estão vinculados aos serviços diplomáticos. Então, o seu papel no processo de execução aí é importante eu mostrar para vocês. Na execução, ainda perdura uma ideia de uma imunidade absoluta. Porque nos tratados internacionais, fala-se que os bens dos entes estatais não podem ter qualquer constrição por causa dos argumentos da inviolabilidade dos bens e da garantia que está garantido lá nas convenções de Viena. Então, a ideia da inviolabilidade dos bens dá essa ideia da imunidade de jurisdição no processo de execução. Só que você vai ter que procurar bens que não são afetos. E aí eu vou colocar para vocês, né, junto com a gravação da aula de hoje, eu vou disponibilizar para vocês 2 artigos. Um foi produzido por uma aluna minha, já tem um tempinho, relacionado às imunidades nas relações trabalhistas. Muito a ver com isso. Foi uma monografia que a menina fez e a gente depois converteu em artigo. Mas ainda está atual porque não teve alteração em âmbito das relações diplomáticas. Só teve alteração na CLT. Então, se tiver algum artigo da CLT lá listado, você olhe com atenção. Mas o das relações diplomáticas consulares não teria esse problema. O que nós vamos ter um outro artigo também recente, que foi publicado na revista lá do NPDU do final do ano, que é do Alessandro Paixão com os alunos de uma pós-graduação que ele deu aula. Então, vocês vão ver isso, que o papel do advogado é procurar esses bens não afetos, procurar os bens que seria possível executar. Tem um exemplo muito interessante, que foi uma relação trabalhista de uma embaixada que mandou embora um monte de gente, e aí o advogado entrou contra essa embaixada com 4 ou 5 processos. E aí ele falou, gente, não é possível que eu vou perder tudo, né? Eu ganhei aqui cada um 80, ou ter 90, ou ter 100 mil, ou ter 40, e eu não vou ganhar nada. Vou ter esse título podre aqui na minha mão. E aí ele foi em busca. E ele descobriu, era uma embaixada da França. Da França, não. Não era, esse não era da França, era uma embaixada da África, esse que foi vários, agora eu não lembro o país. E aconteceu que era um país da África, e ele descobriu que a embaixada tinha uma sala comercial comprada, que eles tinham comprado uma sala comercial, que eles alugavam para terceiros. Então, eles eram dono da sala comercial, mas eles alugavam para terceiros. Gente, uma sala comercial que está alugada para terceiros, tem algum vínculo com as relações diplomáticas? Está relacionado a alguma bem do ente estatal que ele está utilizando? Não! Tanto é que está alugado. Então, eles tinham essa sala comercial que antes, há muito tempo atrás, tinha funcionado um consulado ali dentro, antes de abrir a embaixada no Brasil, e aí não estava usando mais, e a sala estava alugada para terceiros. O que esse advogado fez? Mostrou no processo que esse bem, apesar de ser em nome do país, ele não estava sendo utilizado para os fins do Estado. Tanto é que ele estava alugado. Então, ele poderia ser considerado um bem não afeto.
ele conseguiu isso, o processo chegou até no TST. O TST reconheceu que era um bem não afeto, foi feito leilão da sala comercial e, consequentemente, ele habilitou todos os processos dele, acho que eram 4 ou 5 processos nessa mesma sala comercial. E aí ele acabou ganhando esse processo judicial. Olha que legal. Olha como que a pessoa, quando quer, ela faz acontecer. E foi isso que aconteceu no processo e ele conseguiu receber. Ah, mas o valor da sala comercial era maior do que os processos. O restante do valor, igual um leilão normal, volta para a pessoa que foi executada. Então, volta para ele o restante e o exequente recebe, os exequentes, cada um recebeu a sua parte. E ele ficou muito feliz porque ele recebeu honorários de todos os processos, né? Olha, então o papel de um advogado nesses processos de execução é buscar esses bens não afetos. Mas, e se não tiver bens não afetos? Se não tiver uma casa de praia que está lá... Gente, é muito curioso que tem muitas embaixadas no Brasil que tem casas de praia no Nordeste, que tem apartamentos e casas no Rio de Janeiro, porque são lugares que eles utilizam para viajar. Nos descansos de finais de semana, essas coisas, feriados, eles têm essas casas por causa disso. Então, o seu papel enquanto advogado é procurar esses bens que são considerados não afetos. Mas se não tiver, nós temos ainda 3 outras saídas. São saídas difíceis. Por quê? A primeira delas é as cartas rogatórias. O que é a carta rogatória? Você vai mandar citar lá no país, informando que ele tem esse débito. Gente, a chance dele vir pagar esse débito vai ser pequena. Mas aí vai depender da segunda saída, da sua relação diplomática com esse país. Então vai precisar das negociações. Algumas vezes você vai utilizar até o Itamaraty. Falar assim, nós temos esse monte de funcionários aqui que foram lesados pelo Estado estrangeiro. Vamos tentar negociar com esse país. Então, com a carta rogatória, muitas vezes você vai precisar da ajuda do Itamaraty para fazer as negociações diplomáticas. E a terceira saída, que é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer, é quando o próprio ente renuncia à sua imunidade. Ele abre mão da imunidade e fala, tudo bem, eu entendo, vamos penhorar o carro diplomático. Igual o Afonso queria falar, eu não tenho nada, mas eu entrego esse carro diplomático aqui, então, para fazer o leilão. Então, seria a possibilidade da renúncia no processo de execução. Certo? Então, aqui está esse primeiro exemplo. Ok? Conseguimos compreender? Certo? Então, eu já vou aproveitar o mesmo caso do seu Zé. Então, a gente já entendeu do processo dele tramitando lá na Justiça do Trabalho. E eu falei que o seu Zé tinha completado 65 anos de idade. O que ele queria loucamente? Aposentar. O que seu Zé vai fazer? Aí você, como é esperto, fala, eu não vou perder o cliente, né? Seu Zé, a gente vai reconhecer esse vínculo do senhor e aí depois a gente vai, com essa sentença trabalhista que a gente tem, enquanto tramita o processo de execução lá, essa dificuldade toda, você pode ir tramitando. Depois da sentença, a gente já pode pegar aquilo lá e levar ao INSS. Aí você, como um excelente advogado, pegou a sentença trabalhista, pegou o seu Zé e levou lá no INSS. Seu Zé veio requerer a aposentadoria por idade. Por quê? Ele já tem 65 anos de idade e 20 anos de contribuição da Venezuela, porque foi reconhecido o vínculo dele, e ele tinha outros 5 anos lá para trás, que está lá no CNIS. Então, está lá 5 anos para trás e esses 20 dele da Venezuela. Então, ele tem 25 anos de contribuição. O INSS vai conceder ou não a aposentadoria dele? O que vocês acham? Sendo que os 20 anos não foram pagos pela Venezuela. Só tem os 5 anos lá para trás. Você, como servidor do INSS, o que você acha que você faria? Gostaria de escutar alguém aí, Ana Laura, Gabriela, Andressa, alguém que ainda nem comentou na aula. O que você acha? Você, servidor do INSS,
Chega uma pessoa com uma sentença trabalhista que tem 20 anos reconhecido ali, mas a empresa não pagou nada. E ele só tem 5 anos lá que foram pagos lá no CNIS dele, que é o Cadastro Nacional das Informações Sociais. Você vai dar ou não vai dar essa aposentadoria? Ninguém vai falar nada. Que horror! Vou ter que pedir ajuda para o doutor Germano para responder? Gente, ninguém. Chuta! Jade, Afonso, Guilherme, chuta aí. Você concederia ou não? Você faz conta que você passou no concurso do INSS, que tá para sair a qualquer momento. Você não concederia, né? A Sueli tá mostrando ali. Eu não concederia, não. Eu também não. Pergunta de novo, professora. Vou perguntar de novo, Afonso. Você, servidor lá do INSS, chega o seu Zé, que você entrou na Justiça do Trabalho lá e reconheceu o vínculo dele de 20 anos. Ele está com 65 anos de idade, 20 anos numa sentença trabalhista e 5 anos lá atrás, que ele trabalhou antes dele trabalhar na Embaixada da Venezuela. Então, ele teria 25 anos de contribuição. Certo. Você, servidor do INSS, concede ou não esse benefício? Ah, professora. Eu chamava o colega para perguntar. Já está pedindo auxílio universitário? Ó, gente, 99,9%, eu sei porque eu trabalhei na junta de recursos, iria indeferir. Se não houve o recolhimento, eu, servidor, não vou colocar o meu na reta para conceder um benefício desse. Como se diz, eles falam, ó, aqui a gente não pode não, mas lá na justiça o senhor ganha. Ele vai falar assim, ó, indefiro a aposentadoria por idade. Aí você vai fazer o quê? Vai abandonar seu cliente? Não! Aí você vai pegar aquela sentença trabalhista, a negativa do INSS, e você vai para onde? Para onde que você vai agora, em âmbito para você conseguir essa aposentadoria? Você vai lá para a Justiça Federal. Lá no juizado, do mesmo jeito que todo mundo entra e fala, ó, seu Zé, brasileiro, trabalhou 20 anos na Embaixada da Venezuela, tá aqui a sentença trabalhista, tem 5 anos lá no CNIS, ou seja, ele tem 25 anos de contribuição e ele tem direito à aposentadoria por idade. Aí você, enquanto juiz, tendo em vista as provas, pede para ele levar testemunha, faz toda aquela audiência e comprova de que, ok, seu Zé tem direito. O INSS toma conhecimento desse crédito que ele tem para com a Venezuela. Aí agora eu vou falar já de um outro processo de execução relacionado ao mesmo tema. Contribuições previdenciárias. AGU, Advocacia Geral da União. União pode demandar contra a Venezuela. Onde que vai ser essa demanda? Da União executando a Venezuela. Qual é a competência? Qual a justiça competente desse litígio entre a União e a Venezuela? Alguém sabe me responder? Uma demanda entre a União, a Advocacia Geral da União e a Venezuela. Alguém chuta? Nem chuta? É a Justiça Federal? Não. Muita atenção com isso, Jade. A competência, anotem isso, porque na nossa prova do dia 18 a 23 vai cair isso. Eu vou fazer questões nesse sentido. O artigo 102, inciso 1, a linha E da Constituição, fala que a competência é do Supremo Tribunal Federal. Competência absoluta do Supremo Tribunal Federal, porque é um litígio entre a União, os estados ou o Distrito Federal face aos estados estrangeiros. O que eu vou tentar fazer aqui? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês como que está lá na Constituição Federal. Vou mostrar para vocês que é importante vocês lerem isso. Isso vai cair na prova. Eu vou criar casos, porque eu falei que na prova
eu vou fazer muito relacionado a casos. Vou colocar historinha para vocês lá. Porque a vida real é assim. Eu brinco que eu estava assistindo uma aula esses dias do Eduardo Sabag, com relação às provas da OAB, ele estava fazendo alguns comentários que ele falou que ele gosta das provas que são feitas pela FGV. Porque a FGV coloca muito essa ideia de casos. Porque o cliente ele não vai chegar para você com um texto da lei, ele não sabe a lei. Quem tem que saber a lei é você. Ele vai chegar com casos para com que você resolva. Então, eu vou tentar criar alguns casos baseado nisso. Então, vamos aqui, ó, artigo 102, vou compartilhar a tela para vocês que vocês vejam como que está ali no artigo 102 da nossa Constituição. Compartilhando a tela para vocês. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente, ou seja, é a competência deles, de forma originária. A linha é o litígio entre o Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. Artigo 102, inciso 1, a linha E. Este garante de que essa demanda para execução de contribuições previdenciárias entre a União, ou seja, a Advocacia Geral da União, e a Embaixada da Venezuela vai tramitar perante o Supremo Tribunal Federal. Correto? Então, se for tanto a União, quanto o DF, quanto o Estado, face a algum Estado estrangeiro ou organismo internacional, ok. Então, eu vou fazer agora um outro caso, que aí vai ser o último caso que a gente vai conseguir fazer uma revisão do que a gente estudou hoje. Outro caso. Um carro diplomático, que o Afonso queria penhorar. Um carro diplomático andando de forma desgovernada, de forma imprudente, de imperícia, bate num carro de particular e ainda derruba um sinaleiro e uma parte de um bem público lá nas vias públicas do Distrito Federal, andando naqueles eixões de Brasília. Bate num particular que derruba o sinaleiro e parte de vamos dizer, um canteiro que existia ali. Você vai ser consultado pelo particular quanto à execução do carro dele e você é procurador do Distrito Federal. Vamos pensar primeiro como advogado do particular. O que vai acontecer? Você, enquanto advogado do particular, que teve o carro acabado e não tinha seguro. Tá? O coitado não tinha seguro e o carro acabou. É uma pessoa com um carrinho velho, tinha lá um Golzinho, que é o único carro que ele tinha, que ele usava para trabalhar. Ele era uma pessoa, um pintor. Usava o carro para ir pintar. O único bem que ele tinha lá, não tinha seguro. Você foi consultado por esse senhor. O que você faria? Vamos lá, tendo em vista tudo que a gente já teve. Agora eu vou fazer uma revisão da aula desde o início, da ideia de imunidade de jurisdição como um todo. Chegou lá esse senhor que teve o carro batido por um carro diplomático que estava andando nas vias de forma imprudente. Você lá, Jade, Ana Laura, Guilherme, todo mundo pode falar. O que você faria? Alguém? Ninguém? Que horror! Sueli! Gente, que horror! Vou ficar triste. Então, vamos lá. Não vou ficar triste, não. Vamos respondendo para vocês. Não dá tempo de ficar triste, não. Tudo está sendo gravado. Vamos lá. Primeiro, eu sou um particular. Eu sofri danos, lógico. Ação de responsabilidade civil. Aí eu tenho que pensar, aqui são danos materiais onde eu tive para com um organismo internacional.
contra um Estado estrangeiro. Posso mudar muito bem também esse carro, ao invés de ser um carro diplomático, ser um carro da ONU. O carro também dos organismos internacionais tem placas com carros diplomáticos, tá? Então, mas aí eu vou continuar sendo de uma embaixada. O que eu tenho que lembrar? Responsabilidade civil, a imunidade de jurisdição pode ser relativizada. Onde vai tramitar essa ação? Aí não é no Supremo, porque eu não estou falando de um Estado cobrando de outro Estado. Eu estou falando de um particular. Então, eu estou primeiro colocando você enquanto advogado do particular. Vamos ler ali o artigo 109, inciso 2 da Constituição, para a gente saber onde tramita. É a resposta que a Jade tinha dado no primeiro caso lá. Aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 2. As causas entre Estado e estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Eu estou falando de um particular, uma pessoa domiciliada ou residente no país, então ela vai entrar na Justiça Federal. Justiça Federal cobrando o quê? Uma indenização por dano material ao veículo. Nossa, professora, só o dano material do veículo? Se você quiser ainda, que eu acho que seria possível, você colocar lucros cessantes, porque aí você vai mostrar que o seu cliente, ele é pedreiro, ele usava esse carro para se deslocar, que ele precisava desse carro para trabalhar, consequentemente, dá para você até pedir lucros cessantes, já que aquele carro era o meio de trabalho. Certo. Entrei na Justiça Federal, recebi uma sentença favorável, reconheceu o valor lá do meu carro de 30 mil reais, mais um lucro cessante de 10 mil reais. Foi o tempo que eu fiquei sem o veículo. Ou então um lucro cessante que perdurará até o conserto do veículo. Tem várias formas. E aí acontece o quê? Ok. Mas eu não falei embaixada, vou pegar uma embaixada da Inglaterra. Porque aí o povo estava acostumado a andar do lado errado, né? Piadinhas à parte. A embaixada da Inglaterra teve a sentença contra eles. Para eu receber, como que você vai fazer? A execução normal do processo, também na Justiça Federal, onde você vai executar aquela sentença que você tem. Mas você vai precisar mostrar ou os bens não afetos, ou fazer uma carta rogatória, ou tentar uma negociação diplomática, ou a própria Inglaterra falar, tá aqui, eu reconheço, eu abro mão da minha imunidade, eu pago, porque eu vejo mesmo que foi uma imprudência do meu motorista, ou imprudência do filho do diplomata, para não causar maior problema. Então, seria essas saídas. Aí, recebeu. O seu cliente vai e recebe os 40 mil reais lá, que teria sido dado pela justiça. Então, temos aqui a primeira parte. Então, artigo 109, inciso 2. Fiquei maior aí para vocês facilitarem a leitura. Então, artigo 109, 2, fala da competência da Justiça Federal nos casos entre particulares ou municípios em face de estados estrangeiros ou organismos internacionais. O procurador do DF, ele quer cobrar o sinaleiro e o erário público que foi lá estragado. Um valor de sei lá, uns 50 mil reais. Porque tem uns sinaleiros, gente, que são super caros. Eu nem sabia. Eu descobri isso há pouco tempo, porque teve um cliente meu, mas não foi contra embaixada nem nada, mas ele estragou um sinaleiro desses bem caros lá em Goiânia. E aí ele me procurou falando que estava um absurdo esse valor do sinaleiro. E a gente foi cotar o valor do sinaleiro. O sinaleiro é caro mesmo. Principalmente aqueles que têm contagem regressiva, aqueles lá são bem mais caros até. E aí o procurador do DF quer fazer essa cobrança também. Onde que ele vai entrar, gente? No Supremo Tribunal Federal. É uma ação originária. No mesmo artigo que a gente leu agorinha. Artigo 102, inciso 1, a linha E.
porque compete ao Supremo processar e julgar originariamente o litígio entre Estado e estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, que no caso pode ser Goiás, qualquer outro Estado, o Distrito Federal ou o território. Então, no caso, eu estou representando, eu sou procurador do DF, representando o DF numa ação originária no Supremo contra o Estado da Inglaterra, que o carro diplomático deles bateu e quebrou o sinaleiro e parte lá do patrimônio público. Vou entrar com minha ação, reconhecer que houve mesmo essa imprudência. Algumas vezes você pode até já, se tiver o boletim de ocorrência comprovando que foi culpa deles mesmo, essas coisas, dependendo, pode até tentar já uma ação de execução direta ou pode entrar uma ação de cobrança e receber esse valor. Ficou claro o tema que eu queria tratar nessa aula com vocês? Sim, não? Falem alguma coisa. Afonso, hoje você está caladinho, Afonso. E pôs o dedinho. Continua calado, só pôs o dedinho. Professora. Oi? É o sono. É o sono. Só porque eu comecei a aula meia hora antes, já estão com sono? Então, o que acontece? A imunidade de jurisdição é esse tema. Eu acho que ficou claro para todo mundo que é importante a gente separar o que são atos de império com atos de gestão. Atos de império é imunidade absoluta, não tem como eu demandar. Atos de gestão tem como eu demandar. Você vai ter o demanda do processo de conhecimento, depois no processo de execução você vai ter que achar bens que possam ser afetos, né? Bens não afetos à situação, que você possa cobrar, ou então tentar uma negociação, uma carta rogatória, mas eu acho que seria essa o que eu queria tratar com vocês. Só para a gente nos organizar e já deixar tudo programadinho, a nossa prova é na semana do dia 18. Ou seja, sem ser semana que vem a outra, vocês vão estar em semanas de prova. E deu certinho, foi muito bom, porque o nosso cronograma vai ficar tudo bonitinho. Eu vou, semana que vem, tratar o último assunto de domínio de direito internacional público, que é o tema dos domínio público internacional. Você já tem até um prévio conhecimento sobre essas questões de domínio público internacional, muito por causa do penal. Então, essa área de domínio público internacional, acho que vocês não vão ter problemas, mas aí a gente vai tratar sobre isso. Então, domínio público internacional é o tema da próxima aula. A nossa prova, o que cai na nossa prova? Para aqueles que estão anotando no caderno, que estão repassando as coisas. A partir do tema sujeitos de direito internacional público, vai cair sujeitos de direito internacional público, organizações internacionais, então eu vou cobrar algumas questões da ONU, aqueles que podem representar o Estado nas relações internacionais, então os representantes do Estado nas relações internacionais, vai cair os privilégios e imunidades desses representantes, vai cair a imunidade de jurisdição e o tema da aula que vem, que é domínio público internacional. Então, na semana do dia 18 a 23, a gente não vai ter encontro presencial, mas eu vou já introduzir para vocês temas de direito internacional privado. Eu vou postar alguma aula, alguma coisa, algum texto para vocês lerem, ou algum vídeo relacionado a domínio, a direito internacional privado, que será os elementos de conexão, que a gente vai relembrar a nossa LINDB. Então, essa parte da LINDB é muito interessante para a gente estar relembrando. Então, o nosso planejamento se dará dessa forma. Então, a gente já teve 4 aulas, 4 ou 5 aulas de direito internacional público, pós a primeira VA, e agora a gente vai entrar já no tema, depois, na semana da prova, de direito internacional privado. Tem alguma dúvida? Lembrando que o trabalhinho de vocês é para ser enviado ainda hoje, tá? O prazo de vocês é hoje, no dia 7 de maio. Quem não tiver enviado, tem até 23h59 para poder enviar. Tá tudo ok?
Certinho ou não? Tá todo mundo... Então, eu vou deixar de compartilhar a tela. Tá tudo ok? Andressa, Gabriela, Ana Laura. Oi, Jade. Tá tudo certo. Certo. Gabriela, você falou alguma coisa? Tudo ok, professora. Tá ótimo. Quem é esse Moto G6? Alguém sabe me falar? Porque eu não estou conseguindo identificar. Quem seria? Fala o nome de você, Moto G6, que está aparecendo para mim. Alguém sabe? Não? Que horror! Quem é você? Ele está sem... Porque antes tinha entrado o Gabriel, agora eu não sei se é o Gabriel, não sei quem seria esse Moto G6. Moto G6, identifique para mim quem é você. Na hora que eu falar por que eu tô querendo saber, ele vai falar rapidinho, quer ver? A gente descobre rapidinho. Não é porque eu vou atribuir para aqueles que estavam presentes na aula de hoje, meio ponto na segunda VA, ok? Então, meio ponto extra. Sueli, Guilherme, Ana Laura, Gabriela, Afonso, Andressa, Jade. E aí eu preciso confirmar quem que é o Moto G6 aqui. Ele não vai falar. Olha, ele tem 1 minuto para se manifestar. Ele deixou o celular ligado e foi dormir. Que horror, Moto G6. Ele não vai aparecer, ele não vai ganhar o ponto extra. Quem és tu, Moto G6? Tá, então. Moto G6, ele não quer falar quem é. Então, eu já anotei aqui o nome de vocês. O Gabriel tinha entrado um pouco, mas saiu. Mas eu vou bonificar todos aqueles que acompanharam desde o início até agora. Então, eu queria só saber quem é esse. Vocês vão ter meio ponto extra. A gente não vai participar, não vou dar outro trabalho para não complicar a vida de todo mundo e não tumultuar também. A gente só vai ter esse trabalho, a prova vai valer 80 e o trabalho que vocês me mandaram hoje, tá? Eu já estou elaborando as questões muito relacionadas a casos. Então, quase todas as questões que eu vou querer fazer vai ser algum casozinho e vai estar... eu vou cobrar um pouquinho também sobre a vida do Sérgio Vieira de Mello, tá? Já que no trabalho vocês relacionaram também um pouquinho sobre o Sérgio. Ok? Então, o Moto G6 perdeu o ponto. Ele nem falou quem ele é, dormiu. Então, direito não acode aqueles que dormem. Essa é a frase. Então, gente, muito obrigada a todo mundo. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Semana que vem a gente dá o último tópico já de Direito Internacional Público. E um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.